os atleticanos e os paranistas que me perdoem. Mas o programa de hoje é totalmente dedicado aos torcedores do Coritiba. Isso mesmo, nós estamos aqui no meio do campo do estádio Couto Pereira, o templo sagrado da torcida alviverde. Pois é, gente, é muita responsabilidade falar do estádio Couto Pereira. Afinal, ele pertence ao time mais antigo do Paraná. Um time com uma história cheia de emoções, cheia de altos e baixos, muitos sorrisos e também muitas lágrimas. E para conhecer um pouco mais da história desse clube, nós convidamos o Guilherme Straub, que é torcedor do Coritiba desde criancinha. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Fernando. Bom, como é que essa paixão pelo time surgiu? Foi influência do pai, da mãe? De onde que veio isso? Não, do pai não. O pai acabou virando torcedor por minha causa, né? A influência do meu pai foi para ser pesquisador. A influência foi de meus tios, né? Que moravam num prédio, no mesmo bloco de apartamento, que começaram a me trazer, né? Coxa branca, vamos já definir isso aqui de cara para quem está em casa, que todo mundo fala coxa branca. Por que coxa branca? Bom, no final da década de 30, o Coritiba era um clube que não era só de futebol. Tinha diversos esportes e um deles era atletismo. E existia um atleta chamado Hans Egon Breyer, que era corredor, né, conhecido inclusive, segundo lugar sul-americano de corrida, muito rápido. E ele treinava ao lado do estádio, ao lado do campo, enquanto os jogadores estavam treinando. E um gênio teve a ideia de tentar fazer com que ele jogasse futebol. E ele acabou se dando muito bem como zagueiro, foi um grande zagueiro. E em 1941, o filho de um dirigente atleticano, durante o Atletiba decisivo, começou a xingá-lo, era a época da guerra, da Segunda Guerra, começou a xingá-lo de alemão, quinta coluna, coxa branca, porque ele era alemão, né? Ele era alemão mesmo. E o Breyer ficou muito chateado, porque a própria torcida do Atlético pegou aquilo como mote para chincalhamento e tudo mais, e começou a usar isso como se fosse um apelido pejorativo, né? E durante um bom tempo assim foi. O Breyer, inclusive, abandonou o futebol, graças a essa tristeza dele. A nossa sorte é que o jogador que estava na categoria de aspirantes para substituí-lo era o Fedato, que foi o maior jogador da história do Coritiba. Bom, e aí a partir daí coxa branca virou, que era para ser pejorativo, acabou virando um orgulho aí para os torcedores. Demorou um pouquinho, na verdade. No final dos anos 60, quando o Coritiba começou novamente com um ciclo de vitórias, o torcedor assumiu esse apelido. E você consegue dar um resumo aí dos grandes momentos, os altos e baixos do clube desde 1909, assim, os momentos que valem a pena a gente destacar aqui? Bom, até o começo dos anos 30 havia um equilíbrio muito grande entre o Coritiba, Britânia, Ferroviário e Atlético. A partir da década de 30, o Coritiba começou a ganhar uma média de um título a cada 2 anos. Na década de 40 deu uma emparelhada, na década de 50 com a gestão do Arion Cornelsen, aí a coisa ficou muito distante. Nós estamos aqui de frente para as sociais do clube, e esse clube aqui, o Estádio Couto Pereira, ele foi inaugurado quando? Foi inaugurado em 1932, ele era de madeira. Essa é uma foto da inauguração do estádio, inclusive o Couto Pereira, né? Qual que é o Couto Pereira aqui? Esse segundo aqui, mais baixo aqui. Bom, quem que foi o Couto Pereira? Couto Pereira foi um dos grandes presidentes do Coritiba. E atrás, interessante é que atrás vem o Grêmio Coritiba. O Grêmio Coritiba é um grupo de senhorinhas, como eles diziam, de mulheres que torciam, esposas ou irmãs dos jogadores que
tinham várias ações vinculadas ao Curitiba, como bailes, a parte social. Veja, o estádio não foi inaugurado como Couto Pereira, foi inaugurado como Belfort Duarte. Como o Curitiba foi o campeão do ano de 31, paranaense de 31, e o Rio de Janeiro era o Distrito Federal da época, eles quiseram chamar o campeão do Distrito Federal, que era o América. E a figura mais conhecida do América do Rio de Janeiro era o Belfort Duarte. E esse avião, o que faz esse avião aqui? Esse avião era um monomotor que ele sobrevoou o estádio, ficou fazendo evoluções e um pouquinho antes do jogo começar ele soltou a bola do jogo no gramado. Oh, que chique, hein? Aqui é o seguinte, na parte de cima das sociais existia um platô, né, onde as delegações dos times de fora que vinham jogar com Curitiba eram convidados, né, provavelmente no sábado, no dia anterior, a tomar água. Como é que é? Tomar água. Naquela época era comum ofertar água, né? Não se tinha acesso tão fácil a café, a chocolate. Óbvio que os dirigentes eles tinham acesso a alguma coisa melhor, mas os jogadores ficavam tomando água e conversando. Bebiam água mesmo? Bebiam água. Em 1942, quando o estádio, quando foi colocados holofotes nos dois lados do estádio. Depois, logo em seguida, teve a primeira partida noturna de Curitiba, que diz que foi um evento mais comentado até do que a própria inauguração. Que aí as pessoas agora poderiam ter um programa noturno. E agora a gente vai para onde? O que você acha interessante mostrar aqui do estádio Couto Pereira? É difícil dizer, né? Tem muita coisa, muita coisa. A gente pode continuar falando da segunda fase, que é a fase em que o Arion Cornelsen pegou a presidência, né? E com o bolo esportivo e muitas promoções, ele ergueu esse estádio. Colocou abaixo, infelizmente, o estádio antigo e construiu um novo estádio. Ele foi inaugurado quando, assim, dessa forma? Em 1958. 1958. Mas aí era só o primeiro andar, né? Em 71 foi construído esse segundo andar, segundo e terceiro andar, e pavimento, incluindo essas torres de iluminação. Alguns anos depois, em 78, o estádio foi terminado. Como vocês conhecem. 78. Então, 78. O estádio que a gente conhece hoje aqui, que nós estamos aqui, foi no 2008, jogo da Seleção Paranaense. Ele foi inaugurado da forma como está em 1978. Isso, exatamente. E o nome de Couto Pereira, ele começou quando? 1977, algumas semanas depois da morte do Couto Pereira, final de 76. Qual que é a capacidade desse estádio? Para os parâmetros atuais, 47, 49 mil pessoas, né? Por exemplo, a visita do Papa, tivemos mais de 70 mil pessoas. Mais de 70 mil. Chegamos à Galeria dos Troféus. Quantos mesmo, Guilherme? Pelo menos 1.200. 1.200, mas espera aí, só de futebol? Não. O clube sempre, durante 30 ou 40 anos, tinha outros esportes, basquete, vôlei, corrida, tiro-alvo, até ping-pong tinha. Né? Agora, aqui na galeria que fica dentro do estádio Couto Pereira, quantos troféus tem aqui? 75 troféus, os mais importantes. Os mais significativos. De futebol. E aqui são as primeiras conquistas que a gente vê aqui, desde o primeiro troféu ali em 1916. E aqui as décadas de 30 e 40. Essa daqui é das décadas de 50 e 60. É a partir daí que o Curitiba realmente começou a colocar léguas de distância dos seus concorrentes, né? Para você ter uma ideia, na década de 50 o Curitiba foi campeão em 51, 52, 54, 56, 57, 59 e 60. Olha só, campeão estadual 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79. Gente, na década de 70 só teve um ano que o Curitiba não foi campeão, que foi em 77, que eu estou vendo ali. Perdeu para quem em 77? Grêmio de Maringá. Grêmio de Maringá. Na decisão. Então quer dizer que foi vice. E a gente vai chegar agora numa vitrine que está um grande showdown, um dos maiores orgulhos da torcida alviverde, que está aqui, olha, Taça de Ouro, Confederação Brasileira de Futebol, campeão brasileiro de 1985. Que momento esse, hein, Guilherme? Fantástico. Maracanã lotado e o Curitiba estava lá ganhando nos pênaltis.
Bom, e a gente está chegando então na vitrine que mostra por que o time tem o apelido aí de Alma Guerreira, né? Que luta até o final. E a explicação está exatamente nesse troféu. Olha aqui, gente, campeão brasileiro Série B de 2007. 3 minutos para terminar a partida, ele empatou com um jogador a menos e aí no último minuto, ele fez o gol. 3-2. Exatamente. Significa para você estar aqui hoje, num dia de semana, não tem jogo, mas caminhando aqui no estádio Couto Pereira? Olha, eu não tenho uma religião muito definida, né? Embora eu seja católico, tenha sido batizado e feito primeira comunhão, eu não sou muito fervoroso católico, mas eu posso dizer que essa aqui é a minha igreja, a minha religião é Curitiba.